Tu que trabalha com criação e design, me diz uma coisinha. Tu sabe precificar o teu trabalho? Tu acha que consegue cobrar o valor suficiente? Bom, existem muitas maneiras de descobrir como precificar um trabalho, um projeto, enfim. E claro que cada um tem um jeito, né? Cada um tem um processo de fazer os trabalhos de criação e design ali por trás. E isso, consequentemente, vai traduzir o preço final também. Mas como tu faz o teu trabalho, como tu te apresenta e como tu fala desse trabalho, com certeza pode afetar o valor tanto financeiro quanto a percepção, né, que o possível consumidor vai ter desse teu projeto. Tu pode ser percebido como um especialista que exige o respeito, ou pode ser visto como alguém que não entende, né, de fato o que faz e que entrega um projeto de qualquer jeito. De qualquer forma, a ideia desse vídeo é trazer alguns erros comuns na hora de precificar um projeto de criação e design. Então, fica comigo aqui depois da vinheta que a gente vai saber muito mais sobre o assunto. Olá, meu nome é Laura Marcon e para quem não me conhece, eu sou cofundadora da Oak Experiências. A gente trabalha com criação e gestão de marcas e temos um curso muito lindo e maravilhoso que é o Descomplica Branding, onde a gente dá todo o passo a passo para a criação de uma marca forte, ensinando o processo que a gente aplica nos nossos clientes, ou seja, é o branding na prática de forma descomplicada. Se tu quiser saber mais, o link tá aqui na descrição. A gente vai adorar te ter como aluno. Sem mais delongas, então vamos ali pro tema desse vídeo, né? Hoje a gente separou 8 erros muito comuns e que tu deve evitar na hora de precificar o teu trabalho de design. Vamos lá então? Pro primeiro erro. Primeira coisa é tu não saber se tu é lucrativo ou não. Ou seja, quando a gente fala, né, em ser lucrativo, não estamos falando em necessariamente cobrar rios e rios de dinheiro por um projeto, mas sim ter um lucro em cima do teu trabalho, né? Porque de nada adianta tu fazer um trabalho, criar vários projetos, passar horas se dedicando e, na verdade, tu paga para trabalhar. Loucura! Então, tu precisa tirar ali uma margenzinha financeira de lucro para que faça sentido, porque é óbvio que eu sempre falo que o propósito de ninguém, né, não deve ser só financeiro, mas é óbvio que a gente precisa pagar continhas, né, galera? Então, quando se trata de preços, tu deve descobrir o mínimo que tu precisa cobrar, né, financeiramente, para cobrir as tuas despesas e não sair no prejuízo. Então, é calcular impostos, seguro, software e assinaturas que tu tem, telefone, internet, cursos, associações, enfim, qualquer coisa que esteja investindo, né, profissionalmente na tua empresa, enfim, que tu esteja tendo um custo financeiro, tu coloca ali. Mesmo que não seja necessariamente sobre aquele projeto em específico, mas sim os custos, os gastos que tu tem com o teu negócio. Então, lista, faz uma planilha ali, vai listando tudo que tu gasta financeiramente. E aí, com base nisso, tu precisa calcular, né, uma taxa horária mínima que tu vai precisar para receber. Tu pode montar uma planilha de despesas gerais, que é assim que a gente costuma fazer na Oak, a gente tem uma planilha de gastos, para ver o que tu precisa considerar para precificar, tá? Então, por exemplo, se tu investe horas, só um PS, né? O tempo também é dinheiro, né? Então, se tu investe horas estudando, se tu investe em cursos, em capacitações, tá? Em livros, que seja, isso também tem que estar ali no teu trabalho, porque o teu trabalho, bem feito, ele vai ser um reflexo de todo esse teu conhecimento. Com isso, tu vai conseguir estabelecer uma linha de base, tá? E assim tu tem mais clareza do que tu precisa receber para cobrir o teu tempo e despesas e, obviamente, obter lucros. Se tu não entende esses números, tu não tem como saber se o teu negócio é lucrativo, né? Tu não tem como saber se o preço que tu vai colocar vai ser vantajoso ou vai acabar sendo mais um tiro no pé, né? E se tu não é lucrativo, por que tu vai fazer esse trabalho? Uma perda de tempo. Se não tá adiantando de nada, então é melhor tu se candidatar ali pra uma vaga, enfim, não ter o teu próprio negócio, não trabalhar pra ti mesmo e ter o seu salarinho bonitinho ali no final de cada mês. O segundo erro é cobrar por hora por um trabalho criativo. Antes de falar desse erro, eu sei que tem muita gente que já me perguntou, né? Como tu precifica o teu trabalho de branding? Como é que, né, você especifica a mentoria? Tá, tem mentorias, consultoria, aula, enfim, que na Oak a gente precifica por hora. Porém, no trabalho criativo, os trabalhos de identidade visual que a gente faz, a gente não precifica por hora. E eu vou te explicar aqui por quê. É óbvio que é bom estimar para tua própria referência, para a referência da tua equipe, o número de horas que tu acha que um determinado projeto vai levar, ok? Então não tô falando para tu não fazer isso. E é útil também tu poder acompanhar o teu tempo, né, nos projetos, as demandas que tu tem, enfim, porque assim
tu consegue estimar os trabalhos semelhantes no futuro, tu consegue saber em quanto tempo tu consegue entregar, quanto tempo, né, do teu dia, das tuas semanas vai tomar esse trabalho, e também vai te ajudar a entender se tu tá se tornando mais eficiente ao longo do tempo, ou seja, fazendo mais em menos tempo. Então, nesse sentido, é muito bom, né, tu ter uma base de quantas horas cada projeto vai te demandar, tá? Isso a gente sempre faz também. Só que cobrar um cliente por hora, nesse caso de projetos de criação e design, tem apenas uma vantagem que eu consigo trazer aqui para vocês. E é quando o escopo não está bem definido, então tu vai criando ali por cima e aí vai pensando nas horas, ou, no caso, né, nosso, como eu trouxe, tu vende consultoria, mentoria, aula, etc., porque daí sim, tu tá demandando ali as horas para atender o teu cliente, vocês têm um momento combinado, não é um processo criativo daquele momento. E aí, nesse caso, cobrar uma taxa horária garante que tu seja pago por todo o seu tempo. E aí tá ok. Só que no caso do serviço de design, tem muitas desvantagens em precificar o trabalho por hora. Vamos trazer aqui algumas. Tu é pago apenas pelo teu tempo, tu não é pago pela tua criatividade, experiência ou pelo valor do teu trabalho. Se tu trabalha rápido, tu é punido por receber menos. Pensa aqui comigo, tu não acha que tu deveria receber mais se tu for mais eficiente e puder entregar mais rápido? Tipo, tu tá fazendo um bom trabalho, tu demandou muito tempo estudando pra poder entregar aquilo. Eu sempre falo, né, quando alguém vem dizer... Eu só levo 5 minutos pra fazer isso. Cara, se eu levo 5 minutos, é porque eu dediquei muito tempo da minha vida pra saber como entregar em 5 minutos. Então não menosprezem, não desvalorizem o trabalho de alguém se a pessoa entrega rápido. Não me faz pagar esse mimo. Porque se ela entrega rápido, em muitos casos, é porque ela tem muita eficiência em saber o que ela tá fazendo. Né? Não é todo o estudo que ela teve, todo o embasamento que ela tem, é com base na eficiência, com muita dedicação. Foram horas e horas, né, de estudos e trabalho para conseguir chegar naquilo. Outro ponto, se tu cobra, né, por preço, tu pode causar um choque no cliente. Como assim? Se tu nunca estimou um intervalo de horas junto com a tua tarifa, o cliente pode, né, ficar chocado ao receber a fatura final, porque ele não tem como saber quantas horas tu levou de fato para entregar aquele projeto, né? Diferente de uma mentoria ou consultoria, vocês não têm um horário combinado, tu não tá ali junto com ele de início e fim. Então eles podem assumir na cabeça deles que seria X número de horas em vez de Y, né? E infelizmente, nesses casos, o designer é quem deixa, né, acaba cedendo e reduz a fatura para atender as expectativas do cliente, para poder agradar ele, para que, né, possa ter mais trabalhos no futuro, tá? Então, é importante ter esse alinhamento com o cliente, é importante vocês pensarem nisso antes. E geralmente tu não faz o melhor trabalho, porque tá focado no tempo e dentro do intervalo de horas que tu passou ao cliente, se tu fez isso, né, para ter esse alinhamento. E claro, muitos clientes podem solicitar estimativas com base na tua taxa horária, tá? Mas esqueça isso, especialmente se for por um trabalho criativo, onde tu é pago por tuas ideias, né? Ou mesmo por um trabalho que não é criativo, mas que tu é realmente eficiente, beleza? Tu deveria receber menos por fazer um trabalho com mais eficiência? Eu acho que não, né? Então, se tu concorda comigo, reflita sobre esse ponto. Vamos só ver um exemplo aqui. Um designer mais avançado poderia cobrar R$200 por hora e levar 20 horas para fazer, né, um projeto. Enquanto um designer iniciante pode cobrar R$100 a hora, se a gente olha só o valor da hora, pode acabar optando pelo mais barato, mas ele leva 80 horas para fazer o mesmo trabalho. Nessa situação, né, se a gente falasse apenas sobre custos monetários, o designer avançado custa menos, enquanto o iniciante custa mais. E na maioria das vezes, os clientes que compram com base nas horas, né, nas taxas horárias, eles não levam isso em consideração. Então, eles acabam optando pela taxa mais barata. E tudo bem, a gente não quer esses clientes. Só que esse exemplo aqui, a gente nem tá falando da qualidade do trabalho da pessoa. A gente pode supor, né, que o designer cobra menos por hora, ele não faça um trabalho tão bom quanto o designer avançado. Será que vale a pena o cliente gastar mais para obter um trabalho de qualidade? Ou eles preferem perder tempo refazendo todo o processo mais tarde com o segundo designer, né, que é o famoso rebranding, redesign, enfim, que vai custar mais dinheiro e tempo? É verdade. A gente sempre fala na UC. Tudo bem, pode, né, querer fazer um projeto bem barato, não estamos julgando, só que provavelmente depois, para tu ter uma marca realmente forte, que esteja alinhada com tudo que tu quer trazer, tu vai precisar refazer. E aí, o barato acaba saindo caro. Vamos ver um outro exemplo aqui, né, num design de logotipo. Se tu criar um design de logotipo brilhante em 15 minutos, tu acha que ele vai valer menos? Não. Se tu demorar 10 dias, ele vale mais? Não. Né? Então, pra mim, isso soa até meio ridículo.
Tu acha que o cliente deve pagar mais se tu demorar muito para ter uma ideia? Não, também. Né? Então, precificar o trabalho por hora te pune por trabalhar mais rápido e reforça essa mentalidade de tempo por dinheiro para o cliente, ao invés de experiência e eficiência. E pode deixar o cliente imaginando quanto vai gastar. Então, vamos tirar esse erro aqui. Outra coisa, não demonstrar os benefícios do teu trabalho. Quando um cliente precisa de uma estimativa, a maioria dos designers apenas diz: tu precisa de um folheto, que é X, ou um panfleto, um flyer, X pelo logotipo, enfim. Mas antes de iniciar um projeto, se tu fizesse perguntas como: o que tu quer alcançar? Quais são teus objetivos? Entender o cliente, entender um processo de branding ali por trás, ou que a gente tem muito isso, assim, a gente, antes de começar a criação, tem todo esse entendimento da construção da marca, porque assim tu transmite confiança ao teu cliente, tu transmite que tu tá interessado e que tu realmente vai criar uma identidade que vai traduzir essa essência da marca, né? Tu mostra que tu te importa com o negócio dele, não que tu vai fazer qualquer coisa, né, só porque ele pediu aquilo. O teu cliente, muitas vezes, ele nem sabe o que ele quer, ele nem sabe o valor que uma identidade visual, um projeto gráfico tem, né, mas é tu quem tem que ir entendendo e mostrando essas possibilidades para ele. Assim, tu não tá apenas fornecendo uma estimativa para esse cliente, tu tá assumindo a liderança do projeto, né, que é algo que tu sabe o que tem que ser feito. Então, quando tu apresentar a tua proposta ou estimativa, inclua detalhes do que o cliente vai obter. Resultados, benefícios, por que ele deveria investir numa identidade visual bem feita, o que isso reflete depois na marca dele, né, a longo prazo, o que isso tem a ver com uma construção de uma marca forte, enfim. Não fica apresentando só uma estimativa com nome e preço do projeto, tipo logotipo tanto, paleta de cores tanto, tipografia tanto. Não, traga isso, né? Traga os benefícios do teu trabalho aliado aos resultados, tá? Então tu pode falar design de um logotipo que represente a personalidade e relevância do cliente na indústria, o que consequentemente ajuda a aumentar as vendas e visibilidade. Mostra o que essa identidade vai refletir, né, nos resultados do teu cliente. A ideia aqui é demonstrar que o valor do que tu está oferecendo e o que eles vão receber é muito mais do que eles estão pagando. E eu sei que nesse ramo é muito difícil ainda as pessoas valorizarem o trabalho. A gente tem, desculpa o termo, mas tem muita gente que acaba prostituindo o mercado, enfim. Então é interessante a gente conseguir mostrar um valor, né? A gente conseguir reforçar o que as pessoas vão receber, por que é importante, né? Valorizar mesmo o trabalho. Tu tá justificando o seu valor, tu tá justificando as suas taxas. E é isso, é coerência. E assim, eles vão deixar de te ver como apenas um designer, né? E vão te ver como alguém que é especialista em negócios, um consultor confiável, que é esse que é o teu papel também ali junto. Tem toda a razão. Outro erro, não cobrar mais por um trabalho que é urgente, né? Muita gente surge... eu preciso de pra amanhã. Então, ok, se tu pode fazer, né, pra amanhã, bota uma taxa a mais para esses projetos urgentes. O cronograma do projeto pode ser um fator de preço, sim. É urgente? É uma pressa? Precisa fazer pro mesmo dia? Tu tem que estar de plantão o dia todo em caso de mudança de última hora? Então, cobre por isso, né? Afinal, tu tá se disponibilizando à vontade do teu cliente e possivelmente recusando outros trabalhos para fazer isso, tá? Então, se tu tiver esse interesse e essa disponibilidade, cobra por isso também. Não valorizar a tua experiência. Outro erro muito comum. A experiência pode ser em termos de qualidade do teu trabalho, de qualquer conhecimento especializado que tu tenha, ou dos resultados que tu obtém para os clientes. Então, por exemplo, da qualidade, né? A qualidade do teu trabalho é superior à dos outros? Tu presta atenção a detalhes, como checar as edições que tu faz para o cliente, para que ele não precise tomar conta e dizer que tu perdeu um lugar. Isso economiza tempo e pode economizar o custo de produzir novas provas, imprimir um trabalho, mantê-los, né? Esse é o cronograma de entrega. Tem muito valor. Talvez com os teus designs tu acerte 9 em cada 10 vezes, porque tu faz perguntas de antemão, tu faz um questionário bem assertivo, faz a pesquisa necessária e aí só a partir disso tu começa a projetar, né? Depois de ter uma imersão ali, um entendimento aprofundado do cliente. Isso atende bem às necessidades do teu cliente e economiza tempo. Tem muito valor, galera. Tem muito valor, sim. Especialização. Talvez tu te especialize em um determinado tipo de trabalho, como design de logotipo, design de postagens, né? Se tu é um especialista, cobre mais por isso. É a tua experiência única, tu te dedicou, tu estudou, tu se especializou. Especialistas cobram mais do que generalistas. Pense nisso em termos da área médica, né? Um especialista cobra mais do que um clínico geral. Por quê?
eles podem ter completado mais anos de estudo em uma determinada área. Então, é um investimento que eles fizeram para poder se especializar num nicho. E o correto é poder cobrar por isso. Eles lidam com a especialização deles todos os dias. Então, se tu tem expertise em um determinado tipo de trabalho, ou até mesmo experiência em um determinado setor, né, principalmente em um nicho muito restrito, e tu entende as necessidades dos clientes desse setor, tu deve cobrar por isso. Temos uma história do Picasso, o desenho do retrato de uma mulher, que é um bom exemplo para ilustrar isso. Tá? Uma mulher queria que Picasso desenhasse o retrato dela. De boas, foi lá, Picasso concordou. Depois de estudar, né, essa pessoa um pouco, ele desenhou um único traço de lápis e em seguida entregou o esboço para ela. Ela disse que era perfeito, que ele capturou muito bem a essência dela. Então ela perguntou quanto que ela devia, né, por esse trabalho, e ele respondeu $5.000. $5.000. Essa mulher ficou super, né, chocada e perguntou como é que tu vai cobrar tanto quando tu levou apenas 1 segundo. Daí ele respondeu: Madame, eu levei toda a minha vida. E é isso que eu trouxe ali antes, né, da questão do tempo. Cara, não é porque eu te entreguei rapidinho que foi fácil eu fazer, né? Eu levei minha vida toda estudando e levo os turnos que eu não tô fazendo isso, estudando, me especializando e dedicando. Então, tá certo. Né? Adorei esse exemplo porque traz muito bem. Com certeza. E resultados, né? Outro fator a ser considerado em termos de experiência é como o teu trabalho ajudou os clientes. Então, torne o acompanhamento dos seus clientes uma prática regular. Fica observando, né, como é que é o trabalho. Pergunte que resultados eles tiveram após o seu trabalho. Obviamente, né, quando a gente está falando em branding, identidade visual, enfim, né, trabalho de design, é algo mais intangível. Só que se a gente faz algo bem feito, a gente tem esse aprofundamento, né, nos estudos, no cliente, a gente entende o que a gente vai entregar para ele, isso traduz, sim, em resultados. A longo prazo, vai trazer uma mudança de marca, uma mudança de imagem, de percepção, tá? E muitas vezes os teus clientes vão saber te dizer e às vezes não, né? Às vezes eles não sabem. Mas tu pode perguntar a eles, se tu fez um trabalho de design de eventos, por exemplo, será que eles conseguiram mais participantes pro evento? Gente, a gente sabe, né? Faz toda a diferença. A primeira impressão é que fica, né? E o visual é a nossa primeira impressão. Então, claro que tem resultados. Será que eles conseguiram mais vendas ou doações depois que tu redesenhou o site, deixou mais responsivo, né? Enfim, tá? Vai perguntando. Com a permissão desses clientes, obviamente, tu deve incluir esses resultados no teu site e em todas as suas propostas. Isso é sobre prova social, é bem importante, porque isso ajuda a que tu justifique suas taxas, né? Então, a gente pode refletir como os clientes não estão buscando materiais de eventos, eles estão procurando como que tu ajuda eles, né? Como que o design pode ajudar. E a prova social é a melhor coisa, né? Quando a gente fala em resultados, gente, todo empreendedor, todo mundo que tem um negócio quer saber isso no fim das contas, né? Então, no nosso ramo ali, que é tão intangível, quanto mais provas a gente tem, mais resultados a gente tem pra mostrar, melhor. Então, vai reunindo tudo isso bonitinho. Sim, senhora! Falta de confiança é outro erro muito comum. Eu vejo muitos designers que querem cobrar mais por um logotipo, por exemplo, e não conseguem. E tem alguns fatores que podem afetar isso. Primeiro, pode ser um problema de marketing, ou seja, tu está atraindo clientes que não veem o valor do logotipo nessa faixa de preço. Como eu falei, existem projetos de identidade visual e de logotipos desde os mais baratos, mais baixinhos, até os mais elevados. E aí vai depender muito de quem está atraindo e do quanto a pessoa tem uma educação, assim, de, não no sentido de ser, né, educada, mas educação no ramo, de entender a importância, tá? Então, tu tem que pensar a tua estratégia de marketing, se tu tá atraindo as pessoas certas ou não. E o outro pode ser um problema de posicionamento, ou seja, como tu tá te apresentando. O que eu acho que é a razão para alguns designers não conseguirem mais por seu trabalho também é a falta de confiança. A falta de confiança geralmente vem do medo, e muitas vezes o medo vem, né, do que já funcionou no passado. Ou seja, eu não posso cobrar R$5.000 por um logotipo, porque teve uma vez que eu fiz e eu só recebi R$1.000. Mas, galera, isso é irrelevante, tá? Talvez o teu trabalho tenha melhorado, tu estudou mais, tu se aprimorou, agora tu faz perguntas melhores, tu mudou o teu formato, tu tem mais a oferecer do que antes. Então, não te baseia no que já foi uma vez, tá? E não deixe que a tua mentalidade te impeça. Tu tem que acreditar, né, no que tu faz, no teu trabalho, em como ele ajuda os teus clientes. Porque, assim, eu não tô querendo, né, ser autoajuda aqui, mas se tu não acredita, os clientes também não vão acreditar. Então, o lance de saber se posicionar, de transmitir uma mensagem, de transmitir confiança, tem tudo a ver com conseguir cobrar um valor que é justo e é certo
pelo teu trabalho. Se tu não tem confiança, tu não tá animado, tu não tá nas pilhas aí de falar sobre o teu trabalho e como esse trabalho já ajudou clientes ou como tu te dedica para fazer todo esse processo. E quando tu tem confiança, tu instila a confiança no teu cliente também, né? Então é sobre isso. Eu falo por experiência, tá? Eu posso olhar para trás e ver como a falta de confiança, ou pelo menos como eu consegui transmitir isso ao cliente, reteve meu negócio anos atrás. Né, que gente como a gente, quem me acompanha sabe que eu gosto muito de trazer a vulnerabilidade, me abrir, e eu já tive muito síndrome do impostor, mesmo sabendo que eu sei o que eu faço, eu tenho conhecimento, estudo, me embaso, tenho cases, enfim, mas já me perseguiu e tá tudo certo, né, só que eu preciso já tive muitos anos de terapia, já tive muitas análises, pesquisas, e a gente vai vendo que é importante conseguir confiar no próprio trabalho, né? Que muitas vezes está no outro, não na gente. E a gente tem que repassar isso para eles, tem que repassar a confiança, a gente tem que saber, né, o que nós mesmos somos capazes, tá? E transmitir, porque é sobre isso, tá? A gente toma como certo o quanto realmente sabemos. Quando tu compartilha com os outros o que tu sabe, rapidamente tu vai perceber o quanto tu sabe, né? E é só assim que a gente vai valorizando o nosso próprio trabalho, porque as pessoas vão fazer perguntas, vão te dizer o quanto elas aprenderam, né, e vão confiar no teu trabalho. É isso que justifica a tua experiência, tá? Então, confia, né, tu sabe o que tu tá fazendo. Se tu não tem tanta certeza, vai lá, te embasa mais, estuda mais, faz projetos, né, tenta, vai construindo, aumentando teu portfólio. Começa um pouco mais baixo, talvez, mas vai aumentando. Aprende como te posicionar, a mensagem que tu quer passar, o tipo de cliente ideal que tu tem que atrair para conseguir vender, né, no valor que tu merece. Preço muito baixo também é um erro, tá? O preço muito baixo tem uma infinidade de desvantagens e, como eu já trouxe, a gente vê muito isso nesse mercado, né? Quem é da área sabe bem. E aí é até difícil depois tu conseguir competir, mas enfim. É triste, mas é a vida. O primeiro deles é que tu vai alienar os teus clientes ideais, que estão comprando com base no valor, não no preço. E eles esperam pagar por isso, tá? Então, muitas vezes, se tu tem um preço baixo, tu vai ser percebido como de baixo valor. Ou muitas vezes também, né, tu faz um preço baixo, daí tu te mata ali pra entregar, e quem paga menos, normalmente, quer muitos ajustes, quer muitas alterações, então tu vai acabar pegando ranço, implicância e não vai querer entregar certinho, né? Em segundo lugar, preços baixos podem parecer que tu não entende tudo que tá envolvido. E terceiro, como eu trouxe ali no início, né, preços muito baixos geralmente resultam que tu não vai fazer o seu melhor trabalho. E tu vai ser ressentido do cliente, tu vai pegar um rancinho, vai pegar bode, mesmo que não seja a culpa dele, não é nenhuma culpa dele. Vamos deixar claro aqui, isso é questão de posicionamento, porque o cliente muitas vezes não tem como saber se a gente não instruir, tá? Então, não é culpa dele que tu tenha subestimado o teu próprio trabalho, né? Mas acontece de pegar o ranço ali sem o cliente nem ter culpa. Quarto ponto, quando tu compete em preço, não em valor, não nas tuas habilidades ou, né, questões especiais, é sempre uma corrida pro fundo do poço, né? E é sempre alguém disposto a fazer mais barato. Então, eu sempre instruo meus alunos, meus clientes a não se posicionar pelo preço, né? E se tu constrói uma marca forte, por isso que a gente está sempre falando aqui de como transmitir a mensagem certa, de como entender o posicionamento, como refletir isso no teu cliente ideal, quem é esse cliente ideal, enfim. Quando tu constrói essa marca, tu não te posiciona por preço. Se tu trabalha bem o teu branding, tu vai cobrar o valor que tu merece. Tu vai ter uma marca que é realmente desejada. Porque, sério, não importa o nicho, sempre tem alguém disposto a fazer mais barato. É, tá bom. E aí eu pergunto, qual é o sentido de ganhar o trabalho se ele não é lucrativo? Né? Vai te demandar mais, vai te dar ranço, tu vai ficar horas fazendo algo que tu não queria estar fazendo porque não vale o investimento. E o oitavo erro, né, é reduzir o preço para atender as expectativas do cliente. Só porque um cliente disse que não tem orçamento ou que não pode pagar, não significa que tá errado o preço que tu oferece. Não tem um problema com o teu preço, né? E não quer dizer que tu tenha que reduzir para atender as expectativas do cliente. Isso vai dar a entender que tu inflou o seu preço para poder baixar. E aí é bem ruim, tá? Se teus clientes não puderem pagar, tu tem algumas opções. Passe para o próximo, né? Ou peça para eles entrarem em contato novamente, se conseguirem um orçamento para isso. Muitas vezes a gente traz, né? Tem clientes que não conseguem investir o nosso valor e tá tudo certo, muita gente tá começando e a gente fala que infelizmente a gente não vai conseguir atender porque, né, o nosso processo é assim, assim, assado, demanda muitas horas de imersão no cliente, estudo de psicologia das cores, né? A gente não pega templates prontos de internet, a gente faz toda a criação na mão para depois passar em ferramentas profissionais, enfim.
A gente explica que infelizmente não vai poder atender, mas a gente deixa ali nossas redes, nosso contato, quando puderem, podem entrar em contato novamente com a gente. Outro ponto, se fizer sentido, tu pode ou diminuir o escopo do teu trabalho, tá? Ou oferecer para fazer em fases para difundir o trabalho em seu investimento, tá? Então aqui, né, só para reforçar, tu também pode reduzir o escopo e como resultado o preço. Considere reduzir o preço em troca de um cronograma mais flexível, né, se o projeto tiver um cronograma apertado, ou menos entregas, tá? Coisas que vai te dar menos trabalho e com isso tu pode, aí, né, reduzindo o preço. Mas não... Eu quero exatamente essa proposta, mas não quero pagar esse valor. Você não pode desejar aquilo que você não pode ter! Não faça para não parecer que tu inflou ou para também não te desvalorizar. Belezinha? Então, assim, o que cobrar, né? Depois de tudo isso, como que tu descobre que diabos tu vai cobrar, o quanto tu vai cobrar? E eu odeio te frustrar, mas não existe uma ciência exata de precificação, tá? Que eu posso te passar aqui. Mas quando tu entende todos esses fatores, tu começa a refletir melhor e tu começa a ter uma base maior para definir um preço para o teu trabalho. Tu pode estimar, né, apenas para tua referência, como a gente já falou, o tempo que tu acha que tu vai levar, além do tempo para gerenciar o projeto, seja responder e-mails, né, solicitar arquivos apropriados, faturar, fazer reuniões, montar um questionário, né, tudo que tu vai fazer, reunião, pesquisa, vai adicionando horas a isso para explicar qualquer coisa que tu não tenha pensado. Aí vai refletindo quanto de trabalho, né, e horas do teu dia isso tomaria. E adicione alguns para o lucro, cerca de 20%, além de levar em conta todos os fatores que eu mencionei. É útil que tu conheça outros designers também, né, do qual tu pode avaliar os preços de tempos em tempos, então vai fazendo uma pesquisa, benchmarking, é super interessante disso, tá? Mas entenda que o escopo do teu trabalho, o teu nível de habilidade, a tua área geográfica e o setor do teu cliente são fatores de preço, então varia muito, né? Não adianta tu te basear pelo outro coleguinha ali ao pé da letra. Tu tem que entender teu escopo, né? Aqui, por exemplo, em São Paulo os preços são bem mais elevados do que aqui em Porto Alegre, né? E ok, então a gente tem que ir refletindo sobre isso. Então, só porque alguém cobra 2 vezes mais do que tu por um design, não significa que tu tá justificado, né, em fazer a mesma coisa. Por outro lado, só porque eles cobram menos também não significa que tu tenha que cobrar menos. Então é isso, é sobre entender o teu trabalho. Lembre-se também de que existe uma correlação direta entre o que tu cobra e a qualidade do cliente que tu atrai. Bons clientes entendem o valor e geralmente são de baixa manutenção, são os clientes que tu tá buscando. Aqueles que são mesquinhos, né, e te esgotam mentalmente, questionam toda hora teu preço, solicitam muitas revisões, são de alta manutenção e difíceis de trabalhar. Então pensa no perfil do teu cliente, por isso que eu falo que é tão importante desenhar a tua persona e entender quem é o teu cliente ideal, aquele que vai ser prazeroso de trabalhar e que vai ser mais vantajoso para ti. Então tá, um insight final aqui pra gente fechar, eu quero deixar vocês com essa mensagem. É importante lembrar que teu objetivo não é converter todos os potenciais clientes em clientes, nem ganhar todos os trabalhos que tiverem no mundo. Nem todo cliente ou trabalho será certo para ti. Isso tá super ok. O objetivo é que tu tenha lucro, que tu atraia os clientes certos, que tu te posicione da melhor maneira, que tudo esteja alinhado com os teus valores, com a tua essência, né? Que tu pegue trabalhos que realmente fazem sentido para ti. Que tu conquiste clientes que entendem o valor e vão pagar por isso, né? Que eles veem que pagar pelo trabalho é um investimento, que é isso que a identidade visual é, né? É isso que o projeto é, não uma despesa, tá? Então, faça certinho as etapas do branding, que a gente sempre tá falando aqui bonitinho, né? Tem vários vídeos aqui no canal, tem o Descomplica Branding para quem quer aprofundar ainda mais, temos conteúdos no Instagram, no blog, tudo para ajudar vocês a construírem uma marca forte, que atrai as pessoas certas, os clientes certos, para que tu te posicione bonitinho e consiga cobrar o valor que tu merece, beleza? Então não vamos mais cometer esses erros, risca eles ali da tua lista e bora ter uma marca forte e lucrativa. Se tu curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o teu like aqui no vídeo, tá? Isso nos ajuda, mostra pro YouTube que a gente tá fazendo um bom trabalho. Se inscreve no nosso canal, compartilha aí com a galera. Fica atento que direto a gente tá fazendo novos conteúdos por aqui. Um forte abraço e até a próxima!